Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo, diretamente aqui do Instituto Rodolfão. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, para a gente dar sequência aí às nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante, pensando aí em interpretação de texto, em análise de significados dentro de um texto. A gente vai falar sobre semântica, uma ciência aí da área de linguagens que é vizinha da gramática. A semântica não pertence à gramática e está muito relacionada aí ao estudo dos sentidos produzidos em um texto, dentro da perspectiva de a gente perceber os significados que se estabelecem nesse texto, tá certo? Eu vou fazer dois vídeos, Semântica 1, Semântica 2, apresentar aí o conceito para vocês e alguns aspectos relevantes dentro dessa perspectiva de análise, beleza? Galera, é muito importante para começar a nossa conversa que você saiba que os vestibulares mudaram. E não é de agora não, viu? A gente pode dizer que bem aí de uns 20 anos para cá, nos anos 2000, houve uma mudança na perspectiva dos vestibulares. Especialmente a partir de 2009, quando o Enem foi reformulado e houve aí uma mudança no processo de elaboração das provas. Galera, a gramática em si mesma, aquela gramática para classificar o sujeito, o objeto direto, a oração subordinada, isso não é mais o foco de cobrança de um vestibular e especialmente do Enem. A gente tem atualmente novos paradigmas. A gramática é uma ferramenta para entender melhor o texto, para produzir melhores textos, ok? Portanto, atualmente, o aspecto mais importante dentro de um vestibular e especialmente do Enem é o conhecimento de semântica. Porque a semântica é a área do conhecimento, é a área do estudo linguístico que trata da percepção dos significados, dos sentidos produzidos por um texto. E é interessante que quando a gente pensa em significado, muitas vezes a gente pensa no texto como um todo. Mas o estudo do significado começa no morfema, que é o pedacinho de palavra, que é o significado do re, o significado do des, o significado do mente. Passa pela palavra, pela frase em que esta palavra está inserida e pelo texto em que essa frase está inserida. Então a análise semântica não é simplesmente eu li o texto, ele quer dizer isso. A gente começa a analisar pensando no morfema, no pedacinho de palavra, até chegar ao texto, que é quando a comunicação se realiza de fato. Beleza? Nesse sentido, a gente pode pensar nos níveis de análise semântica. O nível mórfico é quando eu analiso o pedacinho da palavra. Por exemplo, eiro. Eiro é um sufixo, certo? Agora, se eu pensar sapateiro, o eiro designou uma profissão. Se eu pensar engenheiro, ele designou uma profissão. Se eu pensar formigueiro, ele designou uma aglomeração. O sentido já é outro. Ou se eu pensar brasileiro, o eiro designou gentílico, né? Origem, quem nasce no Brasil. E por que será que brasileiro termina em eiro? É o único gentílico do mundo em português que termina em eiro. Um dia a gente conversa sobre isso. Então repara que o sufixo, dentro de uma palavra, ele ganha sentido. Então, essa análise do morfema, do pedacinho de palavra, é onde começa a nossa análise semântica. E muitas vezes é a partir desse pedaço de palavra que eu vou encontrar chaves de entendimento de um texto. Beleza? Galera, o nível lexical é quando eu analiso a palavra. As palavras ganham sentido dentro de um contexto. Para quem presta vestibulares aí, a FUVEST cobra demais isso, né? Especialmente na segunda fase. Que palavra pode entrar no lugar dessa palavra do texto, enfim. Porque isso envolve a percepção do sentido do léxico da palavra dentro do texto. A palavrinha melhor, né? Melhor, o que significa melhor? Se eu falo o seu trabalho é melhor que o nosso, melhor aqui é uma característica, é um adjetivo que eu usei para comparar um trabalho com o outro. Se eu falo o melhor é irmos embora, a palavra melhor tornou-se um substantivo, com a anteposição aqui do artigo o. Ou se eu falo falou melhor que os demais, aí virou um modo como ele falou, virou um advérbio. Então, uma palavra pode admitir diferentes significados dependendo do contexto de inserção. Queridos, o nível frasal e o nível textual. Essas palavras que se juntam em frases formam textos e ganham sentido dentro desse texto. Olha aqui. O senhor é paciente? Costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Repara que todo o humor dessa tirinha aqui tá na palavra paciente, né? Então, a palavra paciente, dentro do contexto,
passou de quem vai ser atendido pelo médico, né, o paciente do médico, para a pessoa que tem paciência, visto que ele reclamou que teve que ficar 2 horas esperando no consultório, olha a calça branca do médico aqui, e não foi para ter sido atendido, não tinha nenhum gibizinho para ele ler, certo? Então olha como o texto interfere no sentido da palavra, interfere no sentido da frase, beleza? E nesse aspecto, um texto se insere num contexto. E existem 2 contextos, o contexto interno e o contexto externo. Contexto interno são as partes articuladas do texto. Nessa história em quadrinhos aqui da Mafalda, a gente pode dizer que existem 4 partes articuladas. São 4 quadrinhos, olha aqui. Não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Repara, cada pedaço desse texto é um elemento do seu contexto interno. E para que eu entenda o texto como um todo, eu preciso relacionar essas partes. Eu só entendo o que a Mafalda quis dizer quando ela disse que o mundo está ruim porque está cheio de Miguelitos, se eu pensar que nesse quadrinho aqui o Miguelito disse que fica sentado esperando alguma coisa da vida. Você está vendo esse vídeo aqui para aprender, você não está esperando a vida te dar nada. Então, galera, isso é o contexto interno. O contexto externo são os elementos exteriores ao texto que estão envolvidos em sua produção. Muitas vezes eu preciso de conhecimento prévio para entender os aspectos semânticos do sentido do texto. Olha essa charge aqui. Transposição. Aí tem uma lesma e o capacete escrito transposição sobre ela. Aqui a terra seca. Você articulando tudo isso aqui, você não chega ao sentido se você não pensar em aspectos exteriores ao texto. O que você tem que pensar aqui? Essa terra seca está se referindo ao semiárido brasileiro, no Nordeste. Transposição é uma referência à transposição do Rio São Francisco, que são as obras para levar a água até o semiárido. E a lesma significa, né, uma metáfora para a lentidão. Então a charge está fazendo uma crítica à lentidão do processo de transposição do Rio São Francisco para que a água chegue ao semiárido brasileiro. Galera, você só chegaria a essa leitura semântica, você só chegaria a esses significados ativando o seu conhecimento prévio. Então, eu comecei no morfema, passei pela palavra, pela frase, pelo texto, e no texto eu avaliei o contexto interno e o contexto externo para chegar ao sentido do texto, certo? E agora eu vou passar aqui para a gente falar sobre alguns aspectos semânticos que são importantes dentro do texto. Eu vou falar de alguns agora e vou gravar um vídeo para que vocês também continuem isso numa próxima oportunidade. Galera, palavras sinônimas. Repararam que ali nos exemplos que eu dei, a palavra melhor, por exemplo, assume os diferentes significados e tal. Palavras sinônimas são palavras que têm sentido semelhante. Galera, mas é muito importante que você tenha algo em mente. Não existe palavra com sentido igual e efeito igual em todas as ocasiões. Toda língua tende à economia. Se 2 palavras têm o mesmo sentido e o mesmo efeito, uma delas acaba caindo em desuso. Exemplo, os verbos varrer e barrer. Existia o verbo barrer na língua portuguesa, mesmo sentido, mesmo efeito de varrer, um deles caiu em desuso, certo? Se 2 palavras diferentes se mantêm, ainda que seus sentidos sejam semelhantes, é porque em algum contexto o efeito que elas geram é diferente. Então olha aqui, o motorista que atrapalhou o rapaz estava bêbado, o motorista que atrapalhou o rapaz estava embriagado. Você concorda comigo que essa primeira frase é mais impactante? Bêbado é um termo mais agressivo do que embriagado, que é mais neutro. Eu poderia, por exemplo, falar ébrio. Aí, ébrio está até associado à questão da boemia, a contextos, inclusive que isso será positivo, né? Boemia que me tem em regresso, retorno do ébrio, enfim. Então aqui, ó, sinônimo não é palavra com sentido igual. É palavra com sentido semelhante, mas que pode gerar diferentes efeitos dependendo do contexto de uso. Galera, uma questão fundamental é você ser capaz de perceber no contexto o significado que as palavras e expressões têm. Não existe significado prévio de uma palavra se ela está dentro do texto. Se ela está dentro do texto, o significado dela é aquele que o contexto imprime a ela. Olha uma notícia aqui, lá de 2004, a queda de Fidel. Galera, a palavra queda, atribuída a Fidel Castro, pressupõe um sentido figurado de que se trata de destituição, visto que à época ele era o presidente de Cuba, num regime ditatorial ali, certo?
Aí você vê as imagens, né? São as fotos da notícia. O Fidel Castro levou um tombo, né? Então, ó, finalmente aconteceu. Fidel Castro, ditador comunista de Cuba, desde 59 caiu. Não, não é a notícia que os gusanos da Flórida há tanto tempo esperam ouvir. O dirigente comunista acabara de fazer um discurso e descer de um prédio quando tropeçou nos degraus e desabou no chão. Então aqui explorou-se a palavra queda num significado diferente do que se tinha em mente numa primeira análise, considerando que Fidel Castro era um político que estava no poder, ok? Então, foi o contexto que orientou qual é a leitura que eu devo fazer da palavra queda. Essa análise contextual para chegar ao significado das palavras é essencial. Inclusive, isso permite que eu compreenda sentidos de palavras que eu não conheço, porque no contexto eu consigo depreender um significado para ela. Beleza? Galera, uma característica importante que você tem, uma habilidade importante que você tem que ter é a habilidade de fazer paráfrases. Você tem que ser capaz de ler um texto e falar com outras palavras aquela ideia, certo? E dessa maneira, ainda que uma palavra escape, você ganha o sentido, o significado do texto, porque você foi capaz de compreender o sentido global dele. Então, paráfrase é falar a mesma ideia com outras palavras. Ó, sou cético quanto à honestidade de grande parte dos governantes. Não acredito na maioria dos políticos. Repara que esses enunciados aqui têm o mesmo sentido, mas o efeito é o mesmo. Quando você ouve alguém falando, não acredito na maioria dos políticos. Quando você ouve alguém falando, sou cético quanto à honestidade de grande parte dos governantes. Você não concorda que essa linguagem aqui dá um tom mais argumentativo para a frase, ainda que o sentido seja o mesmo? Então, muitas vezes, apenas dizer com outras palavras, escrever com outras palavras a mesma ideia, pode alterar o efeito que ela vai causar no ouvinte/leitor. Beleza? Galera, compatibilidade semântica. As palavras têm seu sentido prévio, seu sentido denotativo. Vou falar melhor disso daqui a pouco. Muitas vezes, na hora de construir a frase, eu preciso avaliar se aquela palavra é compatível com aquele sentido que eu quis gerar. Se não, eu escolho palavra porque é chique, mas faço uma frase sem sentido. Por exemplo, o verbo repercutir. Galera, repercutir significa causar impressão generalizada, certo? Então, o fato repercute. O fato causa impressão generalizada. Então, se eu falo, a notícia repercutiu no Senado, faz todo sentido, porque a notícia é o fato que causou impressão generalizada. Agora, a frase, o repórter repercutiu a notícia, do ponto de vista da norma padrão, não faz sentido, porque repórter não é um sujeito compatível com o verbo repercutir, porque o repórter causou impressão generalizada da notícia? Não, né? A notícia causou uma impressão generalizada e o repórter comentou. Então aqui, para eu fazer essa frase eximiamente de acordo com a norma padrão, eu deveria dizer: o repórter comentou a repercussão da notícia. Repercutir é causar impressão generalizada. Então não sou eu que repercuto, é o fato que repercute. Olha que interessante. Muitas vezes, de propósito, a gente rompe essa compatibilidade. Mas aí é para gerar expressões figuradas, para gerar sentidos inusitados. Ele se afundou em dívidas. O verbo afundar não é compatível com o lugar dívidas. Quem se afunda em algo líquido, em algo lamacento, né? Eu me afundei na piscina, na lama. Dívida não é algo concreto em que se possa afundar. Entretanto, aqui eu gerei um efeito figurado de que eu estava com muitas dívidas. Olha essa frase da Frida Kahlo que interessante. Bebo para afogar as mágoas, mas as danadas aprenderam a nadar. Repara, afogar as mágoas é uma expressão semanticamente incompatível, porque mágoas não podem ser colocadas na água, não podem ser afogadas. Mas aqui ela quis dizer que ela bebe com o intuito de esquecer. E aí ela continua e fala, mas as danadas aprenderam a nadar. Novamente tem uma incompatibilidade semântica. Mágoas não aprendem a nadar. Entretanto, com isso, ela gera o efeito de dizer que nem a bebida está fazendo com que ela esqueça de seus problemas mais. Frida Kahlo, interessante essa frase aqui dela, explorando essa incompatibilidade semântica. Galera, nestes exemplos que eu acabei de trabalhar, nós verificamos que as palavras têm sentido literal e sentido não literal. Sentido literal é o sentido exato das palavras, o sentido prévio, o sentido de dicionário que elas têm.
Já o sentido não literal é o sentido figurado, conotativo, que elas ganham em contextos específicos de uso. Olha aqui. Oi, Helga, cadê o Agar? Ele está no trono. O que um plebeu como Agar está fazendo no trono? Galera, repara. O Agar não é rei, não é príncipe, não mora num castelo. Então, quando a Helga fala que ele está no trono, ela usou o sentido não literal da palavra trono. Ele estava no vaso sanitário, estava fazendo aquele número 2. Queridos, só que o Ed sortudo, que na tirinha do Agar muitas vezes não entende o que é dito, ele pensa assim, o que o Agar, um plebeu como Agar, está fazendo no trono? Quer dizer, o Ed sortudo interpretou a palavra trono em seu sentido literal, assento do rei, cadeira do rei. Certo? Queridos, repara, o contexto, a análise contextual deveria ter ajudado o Ed sortudo a perceber que trono aqui não tinha sido usado em sentido literal, e sim em sentido figurado, em sentido não literal. Mas ele não fez essa análise. Nós, bons leitores que somos, temos que ter essa habilidade. E por fim, galera, a polissemia, que é muito explorada para gerar efeitos semânticos dentro de um texto. Polissemia não é a mesma coisa que ambiguidade. Sobre ambiguidade, o próximo vídeo vai tratar. Polissemia é a possibilidade de um mesmo termo ter mais de um sentido contextual. Nem toda palavra polissêmica já é ambígua, tá bom? Cuidado para não confundir os conceitos. Por exemplo, a palavra rede. Rede é uma palavra polissêmica. Mas se eu falo meu celular está sem rede, você não imagina que ele está sem um lugar para deitar, dar uma descansada, certo? Por mais que a palavra seja polissêmica, a frase não é ambígua, sacou? Então olha aqui, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma, bang, bang, out! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Repara, no texto lido pelo Felipe, a palavra veículo significa meio de comunicação, um meio de comunicação de cultura. Aí a Mafalda vê cenas de violência na TV e fala, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Repara que aqui explorou-se o sentido de veículo como veículo automotor, né? Em que a cultura poderia estar se deslocando. Galera, aqui não tem ambiguidade. Aqui tem a exploração da polissemia do termo veículo, que aqui foi usado no sentido de meio de comunicação, e a Mafalda no final explorou como carro, como meio de transporte. Beleza? Polissemia, propriedade de um termo, ter mais de um sentido contextual. Então, galera, nesse vídeo eu queria apresentar para vocês o conceito de semântica, os níveis da análise semântica e alguns conceitos semânticos importantes. Denotação, conotação, polissemia, compatibilidade de sentido, entre outros que nós trabalhamos aqui. Tá certo? Galera, então vai ter mais um vídeo sobre esse assunto. Acompanha aí e lembra, na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Beijo!